Bom, pessoal, então agora que a gente já sabe um pouco mais sobre os sistemas de controle de versão de forma mais detalhada, né, sobre os modelos e tal, vamos falar um pouco do Git aqui, especificar um pouquinho a ferramenta e entender por que ela está sendo tão utilizada no mercado e virou, de fato, quase que um padrão, assim, né, que raramente o pessoal foge dessa solução para usar outra. Então, a ideia é que a gente possa conhecer as principais características, tá? Como que os arquivos podem ficar em quais estados, em qual momento que eles ficam, o que são as seções, né, de armazenamento do Git ali, como que funciona a estrutura interna dele, e entender um pouco o ciclo de vida de um arquivo durante o nosso trabalho aí, tá ok? Então, de acordo com as características que nós falamos dos sistemas de arquivo de forma geral, assim, né? O Git ele se classifica como um sistema distribuído, ele tem uma base de dados distribuída. Então, quando eu tenho um projeto com uma pessoa trabalhando aqui e um outro profissional vai ajudar e vai puxar esses arquivos, né, fazer o que a gente chama de clone. Ele vai pegar essas operações e puxar, perdão, ele vai pegar esses arquivos e puxar para a máquina dele para ele poder começar a trabalhar. A cópia que ele faz é uma cópia genuína assim, de toda a base de dados do Git que está nessa máquina. Então ela vai com todo o histórico, vai com todas as informações, e na medida em que ele vai trabalhando ali, ele pode fazer a maioria das operações localmente, assim, porque ele não precisa de recorrer a outra máquina, por exemplo, para falar, deixa eu ver as versões anteriores desse arquivo aqui, deixa eu ver as versões que foram alteradas, qual o código de teste, quais os testes novos que estão sendo adicionados. Ele não precisa de nada disso, porque a base está local, ele pode ver isso localmente. Eles só vão precisar realizar operações de rede, assim, basicamente para unir os trabalhos que eles fizeram, né? E ocasionalmente para que se desfaça também o trabalho de alguém, mas basicamente para unir o trabalho das pessoas que estão trabalhando nas estações diferentes, assim. Para fazer o seu trabalho, você pode trabalhar local na sua máquina. Isso é uma vantagem enorme do Git sobre os outros sistemas, assim. E ele é um sistema que usa a cada check-in que a gente vai fazendo na nossa base de dados, ele é um sistema que usa o modelo de snapshot. Né? Então ele armazena todos os arquivos. Como eu falei, por uma questão de economia de espaço, né? Economia de recurso. Ele não vai fazer o armazenamento dos arquivos que não foram alterados, mas ele vai se preocupar em fazer um link para a versão daquele arquivo, de forma que, na prática, eu mantenho aí a integridade de ter os arquivos na versão, de ter todos os arquivos daquela versão, mas sem perder a economia de espaço que eu posso fazer utilizando do link, tá ok? Bom, pessoal, partindo um pouco agora para a área interna do Git, a gente precisa entender alguns passinhos aqui para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo quando a gente está trabalhando. E entender isso aqui é o que a gente faz a maior parte do tempo enquanto desenvolvedor com o Git. No nosso curso, a gente não vai, nós não vamos nos preocupar com o funcionamento de instalação de um servidor, de um repositório central. Nós não vamos nos preocupar em formatar um sistema de segurança, se a gente vai disponibilizar o Git como HTTPS, qual tipo de login que a gente vai solicitar para os usuários. E nem vamos nos preocupar também com questões internas do Git por trás disso que a gente está vendo aqui. Tem muito ainda por trás, é um sistema extremamente complexo, mas a gente vai ficar naquilo que a gente faz no dia a dia. E é um pouco... Muita gente não gosta, mas a gente precisa de entender essa teoria, né? Para poder trabalhar da forma correta. Então, assim, esse primeiro ponto vertical que a gente está vendo, esse primeiro traço, é o que a gente chama de Working Directory. O que é o Working Directory? É onde estão os arquivos que eu estou trabalhando naquele momento. E esses arquivos são um checkout, uma cópia da base de dados. Então, na minha máquina, eu tenho uma base de dados que é aquele diretório .git.
que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Então eu tenho um diretório.git, onde estão todos os meus arquivos, está todo o meu projeto, todo o código-fonte, e além disso estão meta-informações do histórico do arquivo, do usuário que alterou, e mais a estruturação que eu disse aqui dessa parte interna, que por enquanto a gente vai enxergar assim, tem uma coisa lá, uma parte interna. E aí eu faço um checkout disso e vou para uma versão daquela minha linha de base, daquela série de versões que eu tenho. Então eu puxo essa versão, tá ok? Faço um checkout dela e começo a trabalhar ali. Os arquivos que estão no Git, no ponto .git, que estão armazenados lá dentro, a gente diz que estão no estado comitados, são os arquivos committed. Eles estão lá, eles estão seguros, tá ok? E a gente não altera esses arquivos que estão lá no diretório do ponto .git, na minha base de dados do repositório em si. Por outro lado, quando eu faço checkout e esses arquivos vêm para a minha working directory, eu posso alterar os arquivos, são os arquivos que eu vou trabalhar, tá ok? Então, só para ficar claro, assim, eu tenho um arquivo lá que eu chamo de server.js. Esse arquivo tem diversas versões ao longo do tempo. Essas versões estão todas armazenadas no meu repositório, no ponto .git. Se eu escolher uma versão qualquer dessas, se eu vou na versão 5, na versão 7, tanto faz, puxo esse arquivo, dou um checkout e começo a trabalhar, eu só altero aquela versão que eu puxei, que eu fiz checkout. As outras estão intactas, estão armazenadas lá dentro do ponto .git, do repositório. E na medida que eu vou trabalhando, que eu vou alterando esses arquivos, posso acrescentar novos arquivos, né? Posso remover, mas por enquanto vamos ficar aqui nos arquivos que a gente está só alterando, vamos focar nisso por enquanto. Esses arquivos que estão sendo alterados, eles podem assumir dois estados. Ou o arquivo está modificado, quando a gente diz que o arquivo está modificado, simplesmente é um arquivo que eu abri no meu editor, fui lá no VS Code, abri, editei, fiz o código que eu queria fazer e salvei. Salvei esse arquivo, ele está marcado como alterado. Agora, eu posso querer prosseguir com aquela alteração que eu estou fazendo, ou eu posso querer cancelar. Eu posso querer desfazer aquelas alterações, falar, não ficou legal não, vou desfazer. Se eu quiser prosseguir, eu marco aquele arquivo com o que a gente chama de staged. O arquivo fica staged. O que é marcar um arquivo como staged? A gente tem uma terceira área, um terceiro repositório do Git, vamos dizer assim, além do repositório normal, né, e além da minha working directory, eu tenho basicamente um arquivo onde eu vou marcar todos os arquivos que eu quero subir para o meu repositório, que eu quero subir, que eu quero enviar, fazer o commit para dentro do ponto .git. Então, basicamente, isso, são esses as três seções do Git. Tá? Então eu tenho repositório, onde ficam os arquivos que estão seguros, faço um checkout, vou trabalhando nos arquivos que estão na minha working directory. Na medida que eu vou alterando, eu posso querer persistir uma dessas alterações na minha base segura lá, naquele meu repositório. Aí eu faço um stage desse arquivo, o arquivo fica marcado lá na staging area para ser comitado, e aí quando eu faço um commit, o Git vai pegar tudo que está na staging area e jogar para dentro do repositório. Esse é o fluxo básico assim entre as seções do Git. Bom, a gente falou aí de arquivos sendo alterados, mas o arquivo ele vai ser introduzido no Git uma primeira vez e eventualmente ele pode ser excluído. Então, com isso, o arquivo tem um ciclo de vida que normalmente ele segue. Quando eu crio a minha base do Git, e a gente já vai fazer isso, né? Eu dou um git init lá, eu crio uma base, um ponto .git, referenciando um diretório, e aquele diretório passa então a ser rastreado. Qualquer arquivo que eu adicione ali, a primeira coisa, ele é marcado como um arquivo untracked. Significa que o Git não tem aquele arquivo, não conhece aquele arquivo, não tem histórico dele.
Para eu adicionar esse arquivo no meu repositório, a primeira coisa que eu faço é dar um staged, que é aquilo que eu acabei de falar, que é dar um checkzinho lá, e falar, ó, esse arquivo aqui vai seguir, esse arquivo aqui eu quero continuar usando. E aí, o arquivo que foi para staged, ele vai ser adicionado dentro do .git, do repositório, quando eu der um commit desse arquivo. E aí, quando eu dou um commit, esse arquivo passa, então, a estar no estado não modificado na minha working dir. Então, o arquivo que eu tenho agora, ele não está mais modificado, porque o arquivo que está dentro do Git, do repositório, é o mesmo que o meu. Essa mesma ideia vale para quando eu for modificar, a diferença é que ele não vai sair do estado untracked para o staged, ele vai sair do estado unmodified, né, um arquivo que não foi modificado, ou seja, um arquivo que está igual no meu repositório, no .git, e na minha working dir, onde eu estou trabalhando. Uma vez alterado, ele fica como modificado, eu dou stage nesse arquivo, ponho esse arquivo lá na minha área de staged files, e quando eu fizer o commit, ele volta para unmodified. Tá ok? E aí tem um último passo, que é quando eu removo um arquivo. O Git está lá dentro do repositório dele, ele conhece aquele arquivo, né, ele tem lá na base do diretório.git o histórico de alterações de um arquivo, por exemplo, e dentro da minha working dir eu tenho uma cópia daquele arquivo também, né? Eu fiz o checkout de uma cópia e estou trabalhando com ela. Quando eu removo esse arquivo simplesmente do diretório, eu não estou indicando para o Git que eu estou tirando ele. Perdão, quando eu removo esse arquivo da minha working dir, eu vou lá e deleto o arquivo do disco, eu não indiquei para o Git que eu estou tirando esse arquivo de dentro do repositório, de dentro do diretório.git. Então eu preciso de explicitamente informar o Git que aquele arquivo vai ser removido, e aí o Git remove aquele arquivo e ele passa a estar untracked. E aí sim eu posso excluir aquele arquivo do meu disco, tá ok? É claro que, para quem já conhece, já viu que o Git tem algumas ferramentas para auxiliar isso, né, para remoção de arquivo, mas o fluxo básico, assim, é esse, tá ok? Bom, pessoal, então a gente viu aqui o funcionamento do Git, né, a classificação dele, a gente viu que ele é um sistema distribuído, viu que ele trabalha com snapshots, e viu aí que a gente vai trabalhar com o working dir, onde está o nosso repositório. A gente vai ter um checkout desse repositório na nossa máquina, né? Perdão, fora do .git, né? Que é onde a gente vai trabalhar. Tá tudo na nossa máquina aqui, né? Não é só o checkout, não. E à medida que a gente vai alterando, esses arquivos podem ser marcados na stage area para sofrer o commit, né? Que é voltar com esses arquivos na nova versão para dentro do diretório.git. E aí na próxima aula, a gente vai começar a fazer alguns fluxos desses assim na prática, tá ok? Com captura de tela. E eu vou compartilhar com vocês, a gente faz junto. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui.